bem-vindos a mais um episódio do OtoHubcast. Eu sou Bárbara Salgueiro, estou aqui com Pamela Marletti, nós somos médicas e fundadoras do OtoHub. E sobre um tema que é carro-chefe nos consultórios da Otorrino, né? E trouxemos dois convidados especiais para discutir com a gente. O tema é Síndrome do Respirador Oral. Perfeito. Esse episódio chega para você em parceria com a Audisonic, aparelhos auditivos, que é uma empresa referência em tecnologia de ponta para a saúde auditiva. E hoje nós trouxemos o Dr. Gustavo Almeida, médico pediatra e dono do Centro de Diagnósticos, né? Centro Conecta. E Isabela Ruda, ela é odontopediatra e também dona da clínica lá em Carpina, Integrar. Então, sejam muito bem-vindos, pessoal. Obrigada por aceitar nosso convite. Vamos ter uma conversa bem rica aqui, que com certeza vai mudar aí o dia a dia de quem nos ouvir. Sim. Isso mesmo. Para começar a nossa conversa, Gustavo, queria saber um pouquinho de ti, quais são os sinais e sintomas que normalmente vão te chamar mais a atenção numa consulta de que o paciente seja respirador oral. Certo. Quando o paciente vem para a gente da pediatria geral, a primeira coisa que a gente consegue ver a forma facial, né? As características faciais, e aí a gente consegue ver que ele tem realmente uma mandíbula um pouquinho mais rebaixadinha, um pouquinho mais aberta aqui, e a gente vê que ele respira pela boca em vez de respirar pelo nariz. A primeira coisa que a gente olha é isso, e quando eu olho, o paciente chegou e disse, vamos ter que investigar essa questão da respiração oral dele. E aí, quando a gente está olhando o paciente, né, a gente faz todo aquele inventário da parte da rinite, e vai vendo o padrão de sono, vai vendo tudo, e a gente consegue entender mais direitinho os sinais diretos, né, dele mesmo, da gente ver a boca aberta, e os sinais indiretos, que são alguns dentro da pediatria, para a gente pensar que esse é um paciente respirador oral. Legal. Joia. Isabela, como odontopediatra, quais seriam essas modificações craniofaciais e de boca mesmo também, orais, dessas crianças mais respiradoras orais? E também aproveitando essa pergunta para perguntar se existe algum marco de idade que você nota que as características ficam mais evidentes. O que é que a literatura traz sobre isso? Tu podia ajudar a gente? Posso sim. Quando chega o paciente naquela primeira consulta, né, a gente observa às vezes muito a questão da olheira, aquela interposição de língua, aquela língua sempre mais rebaixada, muitas vezes aquele padrão facial mais estreito, sim, aquela projeção mais da cabeça para frente, a postura. E aí também a gente sempre pergunta como é que está o sono, se a criança ronca, se dorme com a boca aberta, se é um sono inquieto, como é que está o rendimento escolar, tudo isso vai estar relacionado. E para mim também o que pesa muito, e sempre procuro saber, é a questão dos hábitos deletérios, né? O uso de chupeta, mamadeira, dedo, que isso só faz agravar ainda mais. Porque a respiração é importantíssima, né, no sistema estomatognático. Então, se a gente não tem essa língua acoplada no céu da boca, vai interferir. Então, se tem um hábito ali no céu da boca, chupeta, o dedo, a mamadeira, essa língua vai estar sempre o quê? Normalmente no assoalho lingual. E vai estar atrapalhando esse crescimento. Então, de cara, quando observa o paciente, os sinais são esses, né? Normalmente olheira, dificuldade muitas vezes na alimentação mais pastosa, mais processada. E aí, também a gente observa outros sinais. Mas muitas vezes, a maioria da característica que eu observo realmente são essas. Em relação à questão da idade, já peguei pacientes que não têm, assim, tem o fator genético associado, tá? A gente observa também, sempre procura observar o padrão dos pais. Sim. Né? Já peguei paciente com 2 anos e pouco no consultório, que realmente tem aquele queixinho mais para trás, né? Aquele retrognatismo mandibular, exatamente. Que o otorrino, já passou pelo otorrino, o otorrino já comentou de futuramente fazer um tratamento ortodôntico, ortopédico dos maxilares, para a gente tentar fazer um avanço mandibular. Então, assim, vai muito do que o paciente está trazendo para mim. Se tem fator genético, se tem uso de hábito. E aí eu vou observando essas características. Mas assim, não tem uma idade. O que a gente sabe é que até os 4 anos, 60% do crescimento craniofacial, ele vai estar ali foi realizado. Mas já peguei paciente com antes dos 4 anos, já observei essas características. Mas e que ainda dá tempo de reverter? Com certeza. Se corrigir do fator obstrutivo, né? Sim, exatamente.
E sobre a mordida, a gente, sempre que a gente vai para congresso de pediatria, e se fala de otorrinopediatria, né, e se fala sobre respirador oral, é a mordida cruzada, né? Aquilo. Fala um pouco sobre isso, como é que os pais podem identificar. Algum tipo de erro aí no desenvolvimento maxilar e mandibular e da arcada dentária. O que a gente observa, né, que tanto pelo fator da respiração ser oral, associado ou não ao hábito deletério, a criança pode ter uma mordida aberta, como é que a gente observa, né? Os elementos dentários da frente, eles não se tocam. A gente observa como se fosse realmente um espaço, que normalmente a criança, ela faz ali a casinha da língua, eu sempre chamo. Exatamente. E aí a gente observa o céu da boca mais estreito, né? Mais ogival, mais profundo. E, consequentemente, a mordida cruzada. O que seria a mordida cruzada? O que a gente espera de uma mordida perfeita, vamos dizer assim? É que os dentes superiores, eles sejam um pouco à frente do inferior. Quando ela está cruzada, ela pode ser unilateral ou bilateral. E aí, o que a gente vai observar? Os dentes superiores, eles vão estar por dentro do inferior. E isso pode ser uma consequência de hábitos deletérios, como também da respiração oral. Perfeito. Interessante. E, puxando ainda um pouco a tua resposta, quando tu falou que os pacientes respiradores orais tendem a ter uma dificuldade mais com alimentos sólidos e aceitar mais pastosos. Isso acontece por conta de mordida, uma questão dentária, ou também porque aquele paciente respira pela boca e aí, por consequência, ele tem dificuldade de mastigar por mais tempo sem parar ali para respirar. Exatamente. O que eu vejo mais não é pela mordida que está errada, mas sim o ponto-chave é se a respiração não está correta, ela vai interferir todo no sistema estomatognático. Fala, mastigação, deglutição. Então, é isso que eu observo. Eu tenho até pacientes que têm essa questão realmente da mordida alterada, mas se alimenta bem. Isso é uma queixa até engraçada, né? Que às vezes a gente pega muito no consultório o paciente, ele não come carne de jeito nenhum. Até faz aquele bolo com a carne alimentar. E bota pra fora. Como diz os pais, e acaba jogando. Aí a gente que já tá ligado nisso, fala assim, opa, eu sei o que é isso. Exatamente. E aí, às vezes, também até a importância, às vezes, eu encaminho também pro terapeuta ocupacional. Sim. Interessante. Não só pro otorrino, não só pro fono. Então, dependendo do que a criança tá apresentando, a gente vai direcionando esses encaminhamentos. Mas quando parte para essa questão alimentar é bem importante. E isso faz todo sentido, porque justamente como a língua não está sendo bem trabalhada aí, ela está com um tônus, uma eficácia menor. Então não tem como a gente mandar o bolo alimentar lá para trás e tudo. Então o segredo está na boca mesmo, Exatamente. Né? Perfeito. Outra coisa importante também, que normalmente a gente vê nos consultórios de pediatria, é o paciente com aquela dificuldade, algo mais seletivo do ponto de vista alimentar. E aí, quando a gente vai tentar entender o processo, e aí a gente consegue perceber que ele é bastante respirador oral e precisa se ajustar nesse processo, a gente observa... Só um minutinho. A gente observa também que esse paciente não consegue sentir tanto cheiro e sabor. Interessante. Entendeu? E aí ele não gosta de experimentar coisas novas porque ele não tem o olfato cheiro, é o começo da vontade de comer. Entendeu? Exatamente. E ele diz... Né? Isso é tão importante também, a gente Tá tem bem que atentar a isso. E aí, aliado a isso, o pai dessa criança diz assim, não, eu não vou ficar perdendo meu tempo colocando macaxeira, inhamba. Ele não gosta disso. Exatamente. Aí perpetua ainda mais a seletividade alimentar desse paciente. Só vai no que ele Vai gosta. ficando uma bola de neve. Entendeu? E aí é importante também a gente ver que não é só a língua em si, o cheiro. Com certeza, faz total Faz sentido. total diferença nessa alimentação desse paciente. E tem pais que até acham que é besteira, que é bobagem. E aí, quando a gente vai a fundo e esclarecer isso, doutora, eu não sabia que era por aqui, que faz total sentido agora o contexto todo. É verdade. E fazendo uma pergunta agora para todos, inclusive Pamela, na prática clínica de vocês, qual é o fator primário que leva à respiração oral? O que é que vocês encontram mais? Se é realmente uma hipertrofia adenomidaliana, se é uma rinite, uma hipertrofia de cornetos, às vezes hábitos deletérios, me contem aí. Por favor. Normalmente, para mim, realmente a incidência maior é a questão de hipertrofia de adenoide. É o que bate recorde lá no consultório. Raros são os pacientes que não está associado o uso de hábito deletério, né? E aí a gente observa essas características da mordida aberta, essa língua mais rebaixada, ausência do selamento labial, mas carro-chefe lá realmente é a hipertrofia de adenoide. Lá no consultório, assim,
Eu costumo dizer que rinite virou praticamente o novo normal, né? E aí a gente tem vários pacientes que têm a rinite, e aí na rinite a gente investiga também se ele tem hipertrofia de amígdala ou de adenoide, e se os cornetos estão hipertrofiados também ou não, mas é muito aliado aí. É muito aliado Uma associação mesmo, né? a essa questão da rinite e a hipertrofia de adenoide e eu corneto, tô com né? o Gustavo nessa resposta também. Para Na mim é sua exatamente prática, isso. já sabia da resposta. É verdade. Além de ser muito frequente. É muito frequente. A adenoide pra gente também é o carro-chefe. Mas, paralela a ela, também tem a rinite. E aí é justamente, como a gente estava conversando um pouquinho antes de começar, né? Que às vezes a gente trata a adenoide cirurgicamente, quando tem indicação. Mas a gente também tem outros fatores. E aí, às vezes, é uma rinite. E aí você não tem mais aquela adenoide zona, mas seu nariz está entupido porque você tem alergia e continua se expondo a poeira, mofo, enfim. Então, acho que essa dupla aí é a que faz as nossas crianças respirarem mal na maioria das vezes. Com certeza. E assim, acho que é uma coisa bem frequente também, que a gente não pode deixar de falar, é a obesidade, né? Sim. Que cada vez mais a gente tem pego alguns pacientes que até têm uma hipertrofia adenoidiana, que a gente possa melhorar com cirurgia, mas que eventualmente ainda vai ter algum nível de ronco, de respiração oral após, né? Perfeito. E tem também, às vezes, vai chegar, né, um síndrome com um paciente com uma malformação craniofacial, ou até uma síndrome de Down, que a gente tem uma língua maior, mais protrusa, também acontece. Acho que foi bem importante pontuar, né? Que a gente às vezes esquece desses dos outros elementos públicos, aí. né? Exato. Com certeza a maioria é adenoide e rinite, mas tem outros grupinhos aí que a gente precisa estar atento também. Com certeza. E pra tu, Gustavo, como é que tu começa na conversa pra diferenciar a criança que ela é anatomicamente obstruída ou se ela tem funcionalmente aí uma obstrução? Tem alguma pista? Como é que você avalia isso inicialmente? A gente começa perguntando todo aquele questionário, né, da rinite, tanto dos sintomas mais obstrutivos quanto dos sintomas mais irritativos, né? Então a gente pergunta, e antes de a gente perguntar, inclusive, a gente sempre faz um adendo, porque quadros respiratórios virais são tão comuns, que muitas das vezes os pais não lembram como é a criança sem estar com o quadro viral. Né? É da nossa prática também. Viral. Então, é o tempo todo, principalmente nesse primeiro semestre do ano. E aí a gente fica daquele jeito. E aí a gente precisa dizer, olha, as perguntas que eu vou te fazer agora são na ausência de sintomas constitucionais, são na ausência de sintomas não respiratórios que vão dizer pra gente que o que ele tem agora é um quadro viral. Por exemplo, a ausência de febre, na ausência de vômito, ou um menino que está com diarreia, com o corpo todo manchadinho. Um quadro mais agudo, alguma coisa não respiratória que vá me dizer que aquele quadro respiratório de minha via aérea superior é mais viral. E aí, quando eles entendem que a minha pergunta é sem vírus, sem doença, aí eles começam a pensar. Aí diz, não, e aí, os espirros? Como você? Não, doutor, toda manhã, quando acorda, são 3, 4, 5 espirrinhos todo dia. E o nariz entupido? Não, todo dia ele chega pra mim dizendo, mamãe, tô com o nariz entupido, eu não tô conseguindo falar nada. Aquela coisa E aí fica a voz mais anasalada, tudo. Então, são sempre perguntas, tanto de espirros, coriza, se acha que o nariz está entupido, se fica cutucando o narizinho, mexendo no narizinho o tempo todo, mexendo no olhinho o tempo todo, porque rinite a gente não pode esquecer da conjuntivite alérgica associada, né, que é extremamente importante, né? E aí a gente pergunta, paciente quando deita, ou no meio da madrugada, ou no início da manhã, ele começa a tossir ou não, né? Aquela tosse por gotejamento nasal posterior é importante que a gente entenda se tem, se não tem, tá? Então são todos esses sintomas aí, mas os mais, para a gente poder diferenciar, são os irritativos, né? O da coceira, e os espirros, aquela coisa toda, e os mais obstrutivos, né? Dorme de boca aberta, esse paciente ronca, e aí no dia seguinte ele acorda morto de cansado, não consegue fazer nada, acorda com mal, um sono né? extremamente agitado. Ele diz, não, eu botei o menino da cabeça para cá, ele acordou com a cabeça para cá. Porque ele mexe para lá o tempo todo, fica tendo aqueles micro despertares, e isso
procurando péssimo. posição. Isso é muito importante que tu falou mesmo sobre esse sono agitado, porque geralmente só se pensa em ronco e apneia. Ronco, respiração e apneia. Mas tem que lembrar dos outros sintomas, né? Esse paciente ele pode ter um sono extremamente perturbado, dormir em posições anômalas, né? Isso. Tem aquele paciente que a mãe tira foto, doutora, tá dormindo quase sentado. E também até enurese noturna, né? Que tem vários estudos mostrando que esse paciente respirador oral, ele vai ter menos controle realmente da enurese. E aí, raramente os pais lembram de contar isso pra gente, né? Verdade. A gente tem que perguntar ativamente. E falando em privação de sono na pediatria, é diferente do adulto, né? Que é aquele adulto que passou a noite privado de um bom sono, ele às vezes tem sonolência durante o dia. A criança, ela tem muito mais marcada a irritabilidade. Verdade. Então, aquela criança que não tem, é um pavio curto, estourado, estressado, estressante. Né? Então, também o comportamento muda muito. Tudo isso baseado numa respiração ruim, pra gente ver como isso é relevante, né? Baixa limiar de frustração, o menino, qualquer coisinha que fuja um pouco da normalidade, ele não vai sabe controlar. Estourar. Muito irritada. E sempre olhar para o sono. A gente até fez um episódio bem legal com a neuropediatra, que não assistiu, acho que vale a pena. E com a neuropediatra e a neuropsicóloga, a gente falando sobre como a perturbação do sono, ela também permeia e às vezes um diagnóstico de TDAH que merece ser até investigado, mas que não pode se deixar de lado que o sono, às vezes só ele, por si só, a privação de sono já é um diagnóstico que precisa ser tratado, né? E aí a gente... Hoje eu atendi uma paciente assim, eu estava no consultório e a gente viu claramente que ela tem uma rinite completamente descontrolada, né? A gente prosseguiu para a investigação também da hipertrofia de adenoide. E aí, a queixa da mãe era que a menina não conseguia decorar os números de jeito nenhum. Sabe? Acabou de fazer 4 aninhos. Ela não consegue decorar os números. Ela não que consegue. queixa específica, impressionante. Né? Não consegue. Eu acho ela tão esquecida, doutor. E aí, quando a gente vai para o inventário do sono dela, é um sono, a menina conta 10h30, 11 horas da noite que ela vai dormir e acorda de 6 da manhã no dia seguinte para ir para a escola. Não tira cochilo durante o dia. Entendeu? E aí é isso. É bem difícil. E aí a gente acaba diminuindo um pouco essa qualidade de neurodesenvolvimento desse paciente lá na frente. Tá? Perfeito. E aí fica querendo investigar transtorno do neurodesenvolvimento, quando esse menino precisava era de uma rotina direitinha. Uma rotina do sono, de um dormir bom bem cuidado e respirar à noite, né? Justamente. Porque a apneia, ela fragmenta o sono diversas vezes. Muitas vezes até a própria escola acaba informando isso para os pais, a questão do rendimento da criança, né? Eu acho que eu vou até antecipar essa conversa agora. Tu pega muito, Gustavo, paciente que tem dificuldades escolares, e daí quando tu vai ver direitinho na consulta, ele tem realmente um distúrbio respiratório do sono. Pego. Tu tem muito paciente assim? Pego muito. Inclusive, não adianta a gente tentar terapeutizar esse paciente, tratar a consequência, com sono, né? E tal, aquela coisa, esquecendo da base, esquecendo do dia a dia, esquecendo da rotina desse paciente aqui. Então a gente vê muito paciente, a queixa principal é o pai dizendo assim, ele não aprende, ele não evolui, ele não cresce, parece um menino mais bobinho, sabe? Ele não... E aí quando a gente vai ver, é um paciente... que não consegue respirar direito e tem grandes dificuldades nesse processo do sono. Perfeito. E tu percebe uma melhora após o tratamento? Total. É impressionante, né? Eu tenho alguns pacientes em comum com Pamela, né? Que eu digo aqui, não, precisa e vai, faz a naso e diz, vamos operar. Aí vai e opera. Aí o paciente volta pra mim, Guga, eu nunca vi ele dormindo desse jeito. Danado. Meu Deus, como ele dorme bem, tá vendo? Bonitinho. Tirei até foto. É maravilhoso, né? Tirei até foto dele dormindo e tal, tá outra coisa. E aí, quando a gente pega esse paciente no retorno e vai perguntar do dia, o dia dele mudou. Melhor, né? O dia os dele sintomas mudou. diurnos, né? Que são menos lembrados. Esse paciente está menos irritado, está menos estressado, ele está mais disposto a praticar esporte, a ir para natação, a ir para o balé, a ir para... Entendeu? Então é bem impressionante essa correlação. Tem até um estudo bem interessante que eles pegaram nos Estados Unidos, os 10% piores assim, de rendimento de ranking escolar. Sim.
E aí eles fizeram um questionário e aplicaram um teste simples noturno, e aí identificaram uma prevalência de 18% de distúrbio respiratório do sono, enquanto que na população geral é 1 a 2%, né? Então você vê que já chama atenção, mas aí eles foram além. Ofereceram tratamento para esse grupo de crianças, né, que esses 18%, e daí cerca de metade ali topou. O resto os pais não quiseram tratar. E aí esses que fizeram o tratamento melhoraram também, tiveram melhora no rendimento escolar. Aí você fica, meu Deus, que incrível, né? É quase uma mágica, né? Mas assim, eu tô fazendo uma pós-insono e eu sempre vejo quanto dormir é tudo. Na verdade, a gente falando aqui de respirador oral, a gente tá entrando total, os sintomas estão completamente relacionados ao sono, né? Total. Precisa se dormir, né? Dormir bem. Para que a gente consiga render bem de dia, consolidar a memória, até o sistema imune melhora, enfim. Verdade. Dormir é tudo. Eu vejo muito hoje em dia, muita criança com falta de rotina. Falta de rotina e excesso de tela. Exato. E acompanhando a rotina dos pais. Os pais dormem às 11, eles dormem às 11. É danado. Mas voltando um pouquinho, Isabela, quando tu percebe que o paciente tem ali uma queixa estrutural, ou até realmente funcional, uma rinite alérgica também, como é que tua prática? Em geral, tu costuma encaminhar ele logo de cara? Para que especialidade tu encaminha de cara? Quando realmente eu suspeito que o paciente é um paciente respirador oral, né? O primeiro profissional que eu encaminho são para vocês, otorrino, né? Para ver como é que tá essas vias respiratórias. Dependendo do feedback que a otorrino passe para mim, né? Aí eu vejo se tem necessidade de encaminhar para o fono, ou também se vai ter necessidade de entrar com algum aparelho, reeducador da língua. Também tem situações que tem fonos que prefere que entre primeiro com tratamento com aparelho, para depois partir para fonoterapia, ou tem até profissionais que trabalham em associação. Não tem problema do paciente estar fazendo uso do aparelho e fazer a fonoterapia com ela. Então vai muito de cada caso, mas assim, primeiro sempre pro otorrino, para ver se é caso cirúrgico ou não. E aí a gente vai vendo qual seria o caminho do tratamento. Joia. Fala um pouquinho para a nossa audiência sobre esses aparelhos de reeducação da língua, um pouquinho. Vamos lá. Na ortodontia, na verdade, a gente tem a ortopedia funcional dos maxilares, que é a UFM. A gente até no mês de julho, a gente comemora o Julho Laranja, exatamente falando desse assunto. E aí são aparelhos móveis, tá? Devido à excitação neural, são aparelhos móveis que faz com que a gente esteja esse controle. Então, redirecionar de forma correta o crescimento ósseo, fortalecimento muscular, reeducar a postura lingual, associado também, né, algumas orientações que a gente passa do tipo da alimentação, de estímulos corretos. Não adianta também entrar com tratamento e a criança continuar fazendo uma alimentação mais pastosa e líquida, né? Então, também tem essa associação. Seguir as orientações e o uso do aparelho. Também temos a parte de ortodontia interceptiva, que seriam os aparelhos fixos, tá? Que é quando entra a disjunção da maxila, que é um aparelhozinho fixo, que fica próximo ao céu da boca. E aí o pai faz a ativação em casa no início do tratamento. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma ruptura da fissura palatina. E a gente vai fazer essa disjunção. Mas muitas vezes é associado também ao tratamento com a fono. Aquelas alterações craniofaciais. Isso, porque a gente também tem que pensar na questão da colaboração do paciente. Então eu tenho um paciente que precisa urgente tratar, mas uma criança que nem senta na cadeira. Eu ia te perguntar isso, como é o teu rapport com a criança? Porque para fazer uma lavagem, que é um segundinho, já é uma luta. Agora ficar de boquinha aberta para você fazer o seu trabalho, como é que você faz essa mágica? Como é que a gente faz, né? Dá pirulito, né? Feito a gente. Não, e nem pode dar o pirulito. O pessoal, né? Pergunta a mãe. E do odontopediatra. Ai, meu Deus, às vezes rola. Eu já comprei muita naso com pirulito. Tenho que conferir. Faz tempo que eu não compro saquinho de pirulito, mas... Mudou o brinde aí, tá vendo? Eu mudei o brinde. O que acontece? Tem situações que eu jogo bem claro com os pais, né? Que precisa tratar, muitas vezes até o otorrino diz, Isabela, precisa de fazer uma disjunção, mas é uma criança que não colabora. Então, a gente vai fazer o quê? Enquanto isso, vai ser acompanhado pela fono e pelo otorrino, fazer o tratamento ou a cirurgia, e a gente vai ter encontros mais curtos, de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses, para condicionar o comportamento da criança. Então a gente vai mostrar ou um aparelho, vai mostrar como é que faz a moldagem ou escaneamento, né, para mandar fazer o aparelho, e aí a criança vai se familiarizando, exatamente, com o ambiente, com o profissional,
E aí eu sempre digo, gerando confiança, né? Exatamente. Perdendo medo e ganhando Exato. mais confiança. para mais pra frente, a gente realmente poder iniciar o tratamento. Sim, então tu Agora- encurta as voltas pra fazer mais amizade com a criança. Exatamente, e deixar o tratamento para iniciar mais pra frente. Entendi. Mas também já peguei paciente com 4 anos e meio para começar. Criança super colaborativa e deu super certo. Então, assim, normalmente eu inicio com o aparelho por volta dos 5, 5,5. Esse, o fixo, né? O fixo, exato. Ou até o móvel também. Também. Isso, também. Por questão realmente, assim, do amadurecimento, a questão da colaboração. Porque se for um aparelho móvel, aí é que eu preciso da colaboração. Porque se o aparelho não tá em boca, ele não vai fazer a função. Então, aí é que eu preciso da colaboração do paciente pro móvel. Então, geralmente é nessa idade de 5, 6 anos. Mas também temos que ver a colaboração. Porque tem paciente que tem 6, 5 anos, mas não tem colaboração. E a gente tem que condicionar para posteriormente fazer o tratamento. Joia. E acho que falando um pouco sobre idade, já entrando aí, é muito frequente essa pergunta pra gente, né, Pamela? Assim, se existe uma idade mínima pra tratar. Até eu quero saber. Não, é mito, assim, realmente não existe na literatura uma idade mínima que você possa fazer cirurgia. Claro que é raro você ter uma criança, assim, com menos de 2 anos, 1 ano, já com hipertrofia adenoideana, mas, assim, pode acontecer. Então, a gente tem que tratar o paciente, a idade mínima é a idade que ele precisar. E concordo. Realmente, nunca vi nenhum estudo que dissesse que tem um corte aí. Já estudei algumas coisas em relação à anestesia. Inclusive, assim que comecei a operar com o meu anestesista, logo no comecinho, colocamos para operar uma criança bem pequenininha. E ele, Pamela, esse menino não tem idade pra gente fazer cirurgia. Aí eu disse, ai meu Deus, espera aí, cara. Vamos, mas ele precisa... Aí a gente leu, aí ele me mandou uns estudos pra eu ver. Os estudos que falam muito sobre a parte anestésica e o tempo da anestesia correlacionando com aquela parte neural que tá em desenvolvimento. Aquelas medicações e tudo, sabe? Mas é uma cirurgia muito rápida. A adenoide a gente faz em 15 minutos, 20 minutos, quando demora. Se você for fazer só adenoidectomia, por exemplo, que a maioria das crianças o que precisa mesmo é retirar a adenoide, né? Então, é uma cirurgia rápida, o tempo de anestesia é muito curto. Então, às vezes, o benefício que ela vai ter supera em muito esse momento em que ela está anestesiada, porque ela vai passar quantas noites sem dormir até os 4 anos? Exato, a gente Entende? tem que pesar Então, a gente está o sempre botando na balança. Eu não vou operar uma criança que tem pouca queixa. Se dá para esperar, vamos esperar. Está desaturando a noite. Sim, Então, sim. Exato. que é Então, que você faz tem... pelo desenvolvimento dela, né? Total, uma criança que não dorme, não tem como ela se desenvolver bem. Esse ano a gente eu tive uma criança que ela não tinha 2 anos, a adenoide era 100% obstruída, ela tinha 1 ano e 10 meses. Aí, essa resistência, porque tinha ido em outro colega, tinha dito que tinha que esperar crescer, a mãe chegou ansiosa, o que é que eu faço? Eu disse, minha filha, veja, esperar crescer é ótimo, mas não vai dar para o seu filhinho crescer. Assim, ele não vai crescer o suficiente, se desenvolver e tal, então a cirurgia está indicada. Agora, Isso sabendo é ruim porque que... às vezes vem até de outros profissionais, né? Exato. Muito ruim. Infelizmente. Agora, o fato é, quanto mais cedo a gente opera a criança, a chance de a gente precisar de uma reoperação, ela existe com mais força, porque a adenoide ela vai continuar crescendo. Então, sempre que eu preciso operar muito antes, eu tenho que ter uma conversa muito clara com o pai, que, veja, a gente tá tirando ele desse momento porque não dá para esperar. Mas se lá para os 4, 5 anos ele voltar a obstruir, pode ser que essa adenoide voltou a crescer, porque o tecido está estimulado ali até os 7 anos, né? O que acontece muito lá no consultório é que quando eu mando o paciente para vocês e vocês fazem a naso, 90% de obstrução, precisa da cirurgia, e aí o pai volta para mim dizendo assim, olha, doutora Pamela indicou a cirurgia, o que é que tu acha, né? Aí, peraí, vamos lá. E aí eu começo a colocar pra gente conversar tudo o que a gente tá sendo prejudicado por causa daquela adenoide crescida daquele jeito. Olha, seu menino não tá comendo desse jeito por causa disso, disso e disso. Ele não consegue cheirar, ele não consegue fazer nada desse jeito, ele não consegue passar muito tempo com a comida na boca, porque ele vai se sufocar. Certo? Seu menino não consegue dormir, seu menino não consegue aprender, seu menino não consegue isso, é aquilo outro. E outra coisa, seu menino está tendo otites de repetição, Antibiótico. seu menino está fazendo antibiótico Toda hora. o tempo inteiro, né? Foi internado não sei aonde, veja, ela vai crescer, tudo bem, mas eu preciso pensar no hoje, a qualidade de vida do paciente às vezes hoje. não dá para esperar. Eu preciso fazer. Isso que tu falou é super importante, porque quando a gente pega um paciente que tem hipertrofia adenoidiana, a gente tem que sempre lembrar do ouvido.
Não só das otites de repetição, mas também, às vezes, da otite serosa, né? Então, porque aquela adenoide ali no cavo pode estar obliterando realmente a saidinha ali da tuba auditiva e isso gerando perpetuação da otite média secretora, né? E, além disso, funciona como um reservatório, né? Tanto aquela criança que está constantemente encatarrada, vocês que não pega muito, né? O paciente diz, não, ele não melhora do catarro, ele gripa, sai da gripe, mas o catarro continua. Ou então... O ciclo sem fim, né? Ou então que tá ali tendo uma otite atrás da outra, justamente por conta daquela adenoide cronicamente, né? Infectada. Perfeito. Acho que é por isso aí mesmo. Algo mais desse tópico? Não, acho que abordamos quase tudo. Impossível abordar tudo. Mas sobre crescimento também era o que eu ia perguntar. Acho que, para além de desempenho escolar, a gente também às vezes pega muito paciente que após a cirurgia cresce, né? E é uma das causas de déficit de crescimento, né? Sim. Então, o que acontece é que a gente cresce dormindo, né? Perfeito. A gente não cresce acordado. A gente cresce dormindo. E... para a gente ter um sono regenerador suficientemente capaz de ter o hipotálamo liberando o GNRH, impulso, para que a gente tenha uma liberação hipofisária do hormônio do crescimento, eu preciso que esse sono seja contínuo, seja restaurador, certo? Se esse sono for quebrado o tempo todo, ele não vai ter os picos de GNRH para fazer a hipófise liberar GH para esse menino crescer. E aí a gente começa a ver lá na frente o paciente retificando na curva da estatura do cartão de vacina, quando a gente bota. Aí tava lá e aí tava naquele SCOSE 0 no verdinho, de repente ele já tá no SCOSE -1 no laranjinha, entendeu? E aí a gente começa a olhar. E aí fica, eita meu Deus, será que ele tem deficiência de GH? Aí pede IGF-1, IGF-BP3, aí pede idade óssea pra gente ver, aí pede toda aquela questão para tentar entender. Na verdade, era um paciente que não consegue ter um sono regenerador e por isso não consegue fazer o hormônio do crescimento da madrugada. Perfeito. Da noite barra madrugada. E além dessa questão hormonal, também existe um gasto calórico aumentado no trabalho de respirar, né? Exato. Então, uma criança obstruída, né? Perfeito. Acho que foi isso. Falando um pouquinho sobre tratamento agora. Não é isso? Gustavo, então, vamos começar contigo. O que é que tu acha de ponto-chave no tratamento do respirador oral? Qual seria o ponto mais importante, o primeiro passo para essa criança de tratamento, né? Certo. De tratamento, sem sombra de dúvida, é identificar se eu tenho uma rinite associada. Se eu tenho uma rinite associada, porque isso é que vai dizer pra gente grandes coisas aí, né? Então, a gente começa a tratar essa rinite. E concomitantemente a isso, eu acho que a junção pediatria, otorrino-pediatria é muito boa, porque a gente consegue entender anatomicamente, né, assim, estruturalmente o que está acontecendo ali dentro. E aí acho que essa junção é importantíssima, mas acho que a rinite é quem a gente deve cascavilhar, tentar entender e tal. Porque muita gente negligencia a rinite por achar que é normal. Exatamente. Ah, não, Guga, eu achava que era normal meu menino espirrar 15 vezes todas as manhãs, porque eu espirro. Eu falei isso, que com frequência os pais toda têm. lesca. Então, sim, né? Então, eu de acho família, né? super normal. Não é normal, não, espirrar. Menina, Meu nem Deus do sabia. céu. Danado. Coçar o olho. E geralmente tu encaminha para algum outro especialista, fora o otorrino, que a gente já bateu aqui. Então, normalmente, quando a gente exaure as causas anatômicas. A parte anatômica da otorrino, mas a parte medicamentosa e não medicamentosa, que é tão importante quanto no tratamento de uma rinite, um controle ambiental bem feito, uma lavagem nasal bem feita. Então, quando a gente exaure esses processos todos e a gente tem, por exemplo, uma IgE específica aumentada, um dermatofagoides, um DP, um DF, um blômia da vida, e aí esse pacientezinho já tem uma idade aí, né? Normalmente a gente gosta de encaminhar para imunoterapia por volta dos 5 anos de idade, né? A alergo ajuda muito nesse processo, tá? E a fono é importantíssimo quando a gente crê que
aquela respiração oral perene gerou, sim, alguma hipotonia do aparelho fonatório como um todo. E aí esse paciente precisa trabalhar com fones, precisa... o pessoal da Fona é excelente nesse processo. Fantástico. Mágica. Fantástico, fantástico, fantástico. Perfeito. E para um paciente, Pamela, que tem uma hipertrofia adenoidiana, porém limítrofe, então vamos lá, 40%, 50%, ele tem ronco, respira de boca aberta. Quero saber. Você tenta tratamento medicamentoso antes? Sim, geralmente eu tento medicamentoso. Na verdade, é muito difícil um paciente chegar para mim numa consulta inicial e eu indicar cirurgia, porque eu acho que, antes de mais nada, um ato cirúrgico, ele requer muita parceria. Os pais estão dando o bem mais precioso e tal. Então, até para ganhar mais confiança do pai, de que realmente a gente tentou tudo. Ser mais conservador, né? Porque é difícil você pegar uma criança de alguém e agora a gente vai ter que operar. Então, se ela tá limítrofe, não tá aquela mandatória de cara, eu sempre vou tentar um tratamento medicamentoso antes. É o tempo que a gente tá dizendo para os pais que, ó, a gente tá fazendo e não tá funcionando. Agora, realmente, a cirurgia é a saída. E o tratamento medicamentoso da rinite e da adenoide, eles são muito parecidos. Então, assim, é o corticoide nasal, eventualmente ali um antileucotrieno, mas que o que tem mais de evidência realmente é o corticoide nasal. Perfeito. Também minha Faz prática. isso também. Também. E assim, a gente vê a resposta. Então, muitos desses pacientes que fazem um curso ali de 6 semanas de corticoide tópico, com ou sem o antileucotrieno, eles voltam sem roncar. A maioria melhora bem. Na verdade, o que eu vejo muito quando eu faço tratamento medicamentoso é uma melhora durante o tratamento. É difícil a mãe chegar e dizer assim, olha, não mudou nada. É muito raro. Agora, quando acaba o tratamento, que aí é a hora que a gente fica, poxa... E aí, manter o tratamento por muito tempo ou operar? E aí, nessa hora, realmente, a anamnese, o exame físico, principalmente a anamnese, para saber qual é o fator mais importante. Porque se ela melhora e fica bem com a medicação e ela tem uma rinite alérgica, a gente vai operar, ela vai continuar precisando de medicação. Exatamente. Então, a gente vai ter que avaliar, antes de mais nada, se qual o fator principal dela é realmente alérgico, porque a cirurgia não vai tratar essa parte, né? E assim, os estudos autorizam a gente a fazer um tratamento medicamentoso, desde que seja realmente um ronco primário, por exemplo, só sem apneia, efetivamente. E agora a gente tem que lembrar que a hipertrofia amigdaliana, aí ela não vai responder ao corticoide tópico, né? Então a gente vai ter que ser um pouco menos conservador nesses Quando pacientes. a gente já vê uma amígdala muito grande assim. Na tua prática, Isabela, quando tu abre a boquinha lá da criança e vê aquelas bolotas logo, o que é que tu entende aí que precisa acontecer? Gente, pro otorrino. Normalmente é isso. Ela vê uma faquinha. Já tirando. Exato. Orienta os pais realmente ao quanto antes buscar uma avaliação mais completa pelo otorrino. Ô Isabela, tu vê alterações craniofaciais numa criança que só tem hipertrofia amigdaliana de amígdalas palatinas, sem um adenoide, por exemplo, também vai ter alteração? Fala um pouquinho sobre esse perfil. Bem menos. Bem menos. Bem menos. Realmente é mais associado pra mim a questão da adenoide. Obstrução. Exato. Obstrução nasal, no caso. Exato. Porque a gente, na prática, vê que a amígdala grande, né, as amígdalas palatinas grandes, elas são um fator que favorecem o ronco. Sim. Por ser um tecido que pesa ali, quando a gente tá naquele sono REM, né, de atonia muscular, aí aquelas duas bolas pesadas bloqueiam e ficam obstruindo. Mas elas, por si só, não vão causar uma respiração oral. Na verdade, elas não estão no nariz, né? Mas elas são um fator a mais para o ronco. Geralmente a gente associa quando tem um adenoide muito grande e a indicação normalmente não é só a amígdala, né? Seria a adenoide em si. Também. Pode falar, Gustavo. A gente vê muito, quando volta de vocês, como foi a cirurgia? Foi com um procedimento só ou foi os 4 associados? Adenoidectomia, amidalectomia, colocação de tubo de ventilação. E às vezes cateterização de corneto. Dependendo da criança. Cateterização de corneto. Quando vem o combo completo, o menino chega, respira. É uma beleza. Lindo, né? Falando em turbinectomia, tu tem prática de fazer em criança, Babi? Não, como é tua prática? Assim, geralmente tem um corte de idade. Uma cauterização. Isso porque, assim, a gente tem várias técnicas, explicando assim pra vocês, que a gente pode reduzir o tamanho dos cornetos, que são aquelas bolinhas que você vê aqui na endoscopia anterior, né? Só que quando a gente faz turbinoplastia ou turbinectomia, que a gente realmente reduz o tamanho, vai formar muita crosta. Então, pós-operatório é bem mais delicado. Então, a gente teria que ter a colaboração da criança,
pra passar uma naso, tirar a crosta, só que já é uma briga pra gente fazer uma naso pra ver adenoide. Imagina pra tirar a crosta. Exato. Então é uma coisa que não se faz, assim, em nenhum lugar. Não conheço realmente ninguém que tenha muita prática. Concordo. Não sei que já seja assim, mas pra pré-adolescente, uma criança muito... É muito difícil. Eu acho que talvez... exatamente. Eu acho que talvez eu tenha operado uma criança de turbinectomia, mas uma criança já maiorzinha, talvez com uns 10, 11 anos, porque realmente a rinite alérgica, ela leva a uma hipertrofia de corneto. Aquela mucosa fica imensa. E, enfim, aí a cirurgia ajuda até no controle do sintoma da rinite. Mas também não tenho feito, não vejo ninguém fazer turbinectomia em criança logo de cara, assim, muito novinho. E eu sempre gosto de explicar, assim, para os pais que o corneto é como se fosse uma prateleira de osso em volta por mucosa. Isso. Então, se o paciente tem aquele corneto grande, as custas de mucosa, geralmente a gente vai pensar mais numa rinite hipertrófica, né? Então, com o remédio deve responder bem. Agora, aquele paciente que mesmo tratando, você vê que o corneto continua grande, aí a gente vai pensar mais numa hipertrofia óssea, que é aquele que se beneficia bem da cirurgia. Aí eu já converso que, possivelmente, mais pra frente, talvez seja necessário fazer algum procedimento, assim, a mais, né? Joia. Perfeito. Isso mesmo. E só antes da gente pensar em avançar um pouquinho essa conversa, porque eu acho que a gente, antes de começar o episódio, estava conversando sobre alguns temas que acho que merecem a gente tratar aqui. O estreitamento da abertura piriforme. Vamos falar um pouquinho para nossa audiência aí. Vou começar falando, depois eu passo a vez. O que seria isso também? É porque, assim, acho que até agora a gente estava falando sobre crianças não sindrômicas, crianças rígidas, né? E aí, quando a gente entra na parte de crianças sindrômicas, a gente tem que pensar em alterações craniofaciais que estão levando essa criança a respirar de boca aberta, a roncar até a apneia. E aí, dentre essas causas, que aí vai entrar no diagnóstico diferencial de obstrução no lactente, a gente vai ter a estenose e abertura piriforme, que está ali junto da estenose de terço médio / hipoplasia maxilar, que seria quando a criança tem o nariz apertadinho, digamos assim. E aí você pode fazer alguns procedimentos para corrigir. A maioria das vezes você não precisa fazer nada. Por quê? Apesar de a gente ter ali um período de algumas semanas quando nasce, que é de respiração nasal obrigatória, a infinita maioria das crianças consegue adaptar bem, se adaptar à respiração oral. E aí ela consegue ir de alta do hospital, talvez não mamando, ela não vai estar realmente amamentando. Acho que a maior dificuldade é a dieta, mas assim, considerando que o procedimento cirúrgico não é uma coisa tão simples, não tem, né, um grau de eficácia tão grande, então assim, se a criança conseguiu não precisar de suporte ventilatório e conseguir deshospitalizar, maravilha. Com o crescimento, ela vai conseguir ter aquele crescimento nasal e vai bem. Agora, tem crianças que não são assim, realmente, que precisam ser entubadas, precisam ser traqueostomizadas, e aí a gente vai precisar fazer alguma coisa a respeito. E aí que entra a ortopedia, né, dos maxilares. Exato. Aí eu vou passar a bola para o odonto nos ajudar. Normalmente, a gente vai avaliar a necessidade de fazer o uso de um aparelho fixo, né, geralmente um Hyrax, para fazer essa disjunção da maxila, após a consulta com o otorrino. Então, realmente o paciente tem uma hipertrofia aí de 80%, 90%, que precisa de fazer a cirurgia, faz. Depois eu gosto de dar um time, né, pós-cirúrgico, para ver como é que vai ser essa adaptação, esse novo padrão respiratório do paciente, para a gente pensar realmente em ter que entrar com a disjunção da maxila. Basicamente, seria assim. Pronto, aí assim, nesse seria o paciente que já é mais velho, no caso, né? Isso. Mas naquele paciente bebezinho que vem do hospital, lembra que a gente estava conversando antes de começar aqui, né? Sobre a possibilidade de realmente colocar o aparelho. O que acontece? Até quando chega bebês para mim, para a primeira consulta, que amamenta, eu já procuro ali orientar a mãe, né? O posicionamento da amamentação. Os estudos falam que interfere sim no crescimento craniofacial. A criança está mais em pezinha para amamentar, entre outros pontos. Muitas vezes tem um fator genético, então tem um pai que tem um padrão 3. O que seria o padrão 3? Essa projeção do mento. E eu vejo que a criança está atendendo, mesmo sem ter dente, mas a gente vê que o rebordo gengival, né? A gente já vê como é que tá ali a oclusão. E a gente já vê essa tendência realmente desse padrão 3, dessa projeção do mento. E aí você vê assim, a gente vai fugir da genética? Não tem como. Eu não tenho como ter esse controle do crescimento da paciente. Então a gente tem que estar ali acompanhando. Por exemplo, os pacientes com síndrome de Down, né, que tem essa tendência também dessa projeção do mento, essa macroglossia, essa língua mais rebaixada em assoalho, a gente pode sim intervir.
Normalmente a gente entra com a associação do tratamento com a fono, com a placa palatina de memória, né? Que o paciente vai ficar utilizando inicialmente 30 minutinhos, depois a gente aumenta para 1 hora, ali juntamente com a fono, para ajudar nessa reeducação dessa língua. Perfeito. E a língua educada, né, que é a língua no céu da boca, ela estimula o palato a Essa se desenvolver. transversal. E aí, com ele se desenvolvendo, a gente vai ter um desenvolvimento do terço médio. Perfeito. E é justamente quando a gente consegue desviar a criança do curso de ser uma face adenoidiana, né, que é aquele dólito cefálico, para ser uma criança de terços proporcionais, digamos assim. Que redirecionar esse crescimento. Exatamente. Né? Então, já bebezinho dá para fazer essa intervenção se a gente percebe que ele tem um estreitamento da abertura piriforme, né? E que prejudique a respiração, né? Exato, e que prejudique, que tem impacto, né? Assim. Exatamente. Então, nessa situação, né, desses casos, a indicação seria o odontopediatra e o fono, para fazer essa avaliação e ver o tratamento aí multiprofissional a essa equipe. Se seria só caso com a fono ou seria o caso de associar o uso da placa com a fono. Perfeito. Joia. E para outras síndromes, agora lembrando, a gente tem que lembrar também dos pacientes com sequência de Pierre-Robin, né? Pierre-Robin. Que é mais frequente do que a gente imagina. Então, assim, tem muito paciente que a gente pega muito novinho já, bem retrognata, faz a naso, faz às vezes até em bloco, assim como se fosse uma sonoendoscopia, né? O paciente dormindo, faz a naso. E você vê que o foco de obstrução é ali realmente a glossopitose às custas daquela mandíbula retroprojetada. E aí, nesses casos, entra bem a distração, né, osteogênica da mandíbula, que pode poupar uma traqueostomia. Sim. Então, assim, é super importante também avaliar o paciente individualmente, né? A gente não vai ser sempre adenoide, não vai ser sempre rinite. Sempre que a gente vê um paciente que está fugindo um pouco ali do esperado para, digamos assim, evolução normal, a gente tem que pensar em outras coisas. E aí, eu entro até com um questionamento, que hoje em dia a gente vê, por exemplo, a frenectomia sendo feita de forma muito precoce. Sim. E aí, eu tenho até uma crítica com relação a isso, porque os pacientes que são retrognatas, por exemplo, ou micrognatas, eles têm contraindicação absoluta de fazer a frenectomia, mas não dá tempo de ser avaliado, porque se um dia ele fez o teste da linguinha, no dia seguinte já fez na maternidade, eu já recebi muito paciente, bebê, que começou a roncar com 15 dias de vida e tudo. Eu vou olhar, o bebê não tem adenoide com 15 dias de vida. Aí você olha pra ele, queixinho bem pra trás. Aí, assim, realmente eu acho que é algo que tem que ser passado por uma equipe multi. Exato. O especialista em aleitamento, o otorrino, o fono, a odonto. Então, assim, realmente precisa dessa avaliação. Embora seja um procedimento simples, também tem suas complicações, suas contraindicações, sim. né? Perfeito. Bem, bem colocado. Massa. Até me empolguei aqui. Adorei. Vamos para as perguntinhas? Acho que a gente já perfeito. só aqui nesse eu acho que roteiro, né? só a fono, realmente, que a gente tava querendo mais informações. A gente vai fazer outro com fono. Pra quem tá ouvindo em casa, vamos trazer a parte 2 do episódio. Porque realmente... Vamos fazer só uma série de perguntinhas, assim, pra gente chegar a tratar de alguns pontos que a gente não falou ainda. Doutor Gustavo, né, Guga? Melhor. Polissonografia na pediatria tem espaço? Você pede? Quando pedir? Ou você encaminha para um outro especialista para ele avaliar a necessidade? Como é que é a tua prática? Normalmente a pediatria geral, ela não faz, ela não pede a polissono logo de cara, né? Justamente quando a gente vê esse pacientezinho um pouquinho sobrepeso, obesidade, com uma inadequação alimentar bem importante, assim, que a gente vê que a família já tem todo essa dinâmica, né? O pai é obeso, a mãe é obesa, o irmão mais velho é obeso também. E aí quando você vê assim, poxa, é difícil lidar com isso, né? E aí a gente vê que esse paciente tá baixando o rendimento escolar, ronca que só, ele diz, no meu quarto a pessoa fica acordado porque eu tô ouvindo ele roncar, né? Aí desse jeito, eu gosto mais de trabalhar a parte comportamental em si, certo? Tentar entender se tem alguma coisa de rinite ou hipertrofia, alguma coisa desse jeito, mas eu deixo muito a cargo do subespecialista, do otorrino, para pedir a polissono, né? Normalmente, quando a gente vê assim, paciente
Eu conto nos dedos a quantidade de polissonografias que eu pedi desde que eu comecei a clinicar. Eu também. Sabe? Eu também. Mesmo sendo otorrina. É muito difícil precisar. E quando você descreveu exatamente, eu acho que o perfil das poucas que eu pedi foram para pacientes obesos. Essa semana eu precisei pedir para uma criança de 9 anos, obesa real, assim, que o relato para mim era de apneia, mas tinha justamente um adenoide limítrofe, uma amígdala limítrofe, uma rinite mal controlada, mas não tanto. E aí eu disse, bom, se ela fizer apneia, a gente vai ter que agir diferente. Porque ela é obesa e talvez ela tenha síndrome da apneia obstrutiva do sono. E aí, nesse caso, eu tanto pedi uma avaliação com a endócrino, para a gente ver essa parte metabólica, quanto passei para uma polissono. Então, sempre intercalando, né? E eu acho que é exatamente assim, eu concordo com vocês também. As indicações de polissono nesses casos vão ser quando a gente tem que ver outras causas, né? Assim, e na obesidade, principalmente, acho que é super importante pedir, porque a gente pode ter um controle. Vamos supor que você opere essa criança. Você vai ter realmente como mostrar se ela saiu de um AIH tanto para tanto, mesmo que não resolva 100%, né? Exato, concordo. E você também tem um embasamento a mais, porque o paciente obeso, ele acaba sendo um paciente de mais risco até no intraoperatório. Então, a gente não vai colocar o paciente num risco um pouco maior, porque ele tem uma doença inflamatória e tudo mais, se ele não tiver uma indicação muito forte para aquilo, né? Porque em outro contexto você pediria para ele perder peso, esperar um pouquinho, para que você fizesse a cirurgia num contexto melhor. Mas se ele está fazendo apneia, o que a gente sabe que na pediatria o índice de apneia e hipopneia é 1 para ser alterado. Então a criança não deve fazer apneia à noite. No adulto a gente espera até 5 para dizer que é normal. Isso. A partir daí é que a gente teria uma apneia obstrutiva do sono, né? Então aí a gente teria que agir de uma forma mais agressiva, entre aspas, né? Pensando aí. E até no guideline americano de tonsilectomia, né, eles recomendam pedir polissono em crianças só, assim, menos de 2 anos, síndromes genéticas, assim, alterações crâniofaciais, síndrome de Down, doença falciforme. Então, assim, realmente são um grupo pequeno que vai precisar, mesmo até em outras idades. Imagina aqui. Pois é, até a disponibilidade do exame não é fácil. Porque para o exame acontecer no adulto é difícil, você dormir cheio de fio. Agora a criança piorou. Só para botar os eletrodos já vai ser difícil. Então, realmente é um grupo bem selecionado, né, que vai precisar desse exame aí. Eu também tenho poucas experiências de ter precisado pedir. Na minha prática, realmente, assim, até eu digo menor de 2 anos, sinceramente, eu também não pedi. Um paciente rígido, realmente não. Agora, assim, já tive um paciente que ele era síndrome de Down e tinha retrognatia também. Aí ele conseguiu sair do hospital, ficou bem, não precisou ser tracostomizado, mas aí tinha um sono horroroso. Aí a gente usou a polissono para decidir por uma distração. E aí, realmente, quando fez a polissono, ele tinha um SAUS grave. Entendi. Aí fez a distração e ficou bem. Então, assim, foi pra decidir o que ia fazer, né? Não é... Perfeito. Assim, pra fazer por fazer, né? Agora uma perguntinha pra Isabela. Sim, Isabela, queria saber quais... Você percebe que os padrões de crescimento faciais, eles podem ser revertidos ou não? Sim. Aquele paciente que tem, né, aquele retrognatismo mandibular, a gente tem que esperar o momento correto para poder a questão de fazer do avanço mandibular, né? Também a gente tem que identificar quando é uma falha da maxila ou da mandíbula. E aí tem um período certo para a gente entrar com o tratamento. Não é agora, a gente vai fazer agora, com 5 anos, não. Então, geralmente, aquele paciente que eu vejo que ele tem uma deficiência, né, mandibular, a gente precisa ajudar ele, né? Como muitas mães chegam, doutora, minha filha tá sem queixo, eu quero minha filha com queixo. Então, a gente tem que aguardar o período, a gente chama de segundo período transitório, que é por volta dos 9, 10 anos, para fazer esse avanço. E aí, com aparelhos específicos. Joia. São aqueles aparelhos que fixam aqui e pega pra fora assim? Não, normalmente... Curiosa. Tem vários, né, na verdade. Não tem só um que vai tratar. Legal. Mas a gente pensa logo naquela. Eu penso naquele que a pessoa bota assim. Famoso freio de burro. Chega lá. Pois é. Pronto, eu tenho muito paciente com padrão 3, que é a mordidinha cruzada anterior. Nessa situação, a gente precisa fazer o uso da máscara facial petit, né? Que é aquele realmente aqui na frente. Então, a associação do aparelho fixo com o uso do elástico associado à máscara. Então, nesse aí, a partir dos 5 anos, a gente já pode. Não tem problema. Mas eu sempre aviso aos pais. A gente vai iniciar o tratamento para descruzar essa mordida, mas a criança está em constante crescimento. Então, a criança não vai viver até os 18 anos usando aparelho. Ela vai tratar
descruzou essa mordida, a gente depois precisa ter esse acompanhamento, pelo menos aí 2 vezes ao ano, para acompanhar esse crescimento. Possa ser que queira, depois de um pico de crescimento, de novo essa mordida querer cruzar? Pode. A gente não tem o controle do crescimento. Perfeito. E a gente precisa de ter esse acompanhamento em situações como essa. A gente também, vai ser um aparelho que vai tratar tudo. Não. Como está em desenvolvimento, pode ser que ele encerre um curso de tratamento Seja e depois etapas. de 1 ano, 2, volte a utilizar novamente. Exatamente. Como já peguei paciente que precisei fazer a disjunção da maxila 2 vezes. Então, fez uma fase, mais pra frente precisou de entrar novamente para fazer a disjunção. Era muita ausência de espaço para os dentes. Enfim, uma maxila realmente mais atrésica, né? E aí precisou de fazer em 2 etapas essa disjunção. Acontece. E o tratamento ortodôntico? Para quando é que tu encaminha Questão esses do pacientes? alinhamento dos dentes. Porque, assim, eles ficam, né, com realmente os dentes todos... Interposicionando nos lábios, pronto. É aquele paciente que é o perfil 2, a gente chama, né? Que é a tendência dos dentes estar mais interposicionando nos lábios, mais verticalizados, mais projetados, a gente chama de inleques. Aí, nessas situações, a gente pode entrar assim, mesmo sem ter trocado todos os dentes de leite, a ortodontia, que são aqueles aparelhos, que são aqueles quadradinhos, a gente chama de brackets, para ir já fazendo a melhora do posicionamento desses dentes. Aí também não tem problema. Pode também ter já esse tratamento, já iniciar nessa fase. Entendi. Show. Deixa eu perguntar então pra Bárbara agora, uma perguntinha pra Bárbara. Sobre exame complementar, amiga. Como é que você coloca aí, pra indicar uma cirurgia, precisa haver um exame? Qual exame? O que é que você falaria sobre isso? Pra gente não passar batido nessa... Parece todos os episódios, a gente responde nasofíbrio. É verdade. Mas assim, eu não vou dizer que eu nunca peço raio-x. Claro que a nasofibro, você não vai submeter o paciente à radiação, mas é um exame desconfortável. Sim. Então, tem criança que colabora e tem criança que a gente precisa conter fisicamente no colo dos pais. E precisa que os pais também topem isso, saibam, a gente precisa ter uma importância. Não vai fazer em todas as consultas, mas se isso for mudar a nossa conduta, eu faço, mesmo que eu precise realmente conter a criança. Se aquela criança já tem uma amígdala enorme, já tem um quadro clássico, e a gente já vai submeter ela à cirurgia, raio-x tá de bom tamanho pra gente ver o tamanho dessa adenoide. Concorda? Já, concordo. Na maioria das vezes, a naso vai ser superior por ver o exame, por ver a adenoide, né? Então, às vezes, a gente vai indicar também a cirurgia para uma adenoidite, não somente por uma hipertrofia. Também, Porque, às vezes, a gente faz um raio-x do cavo e vê uma adenoide pequenininha, mas é a criança que vive catarrada e tudo mais. Vai depender do quadro, né? Vai depender do quadro. Mas assim, eu diria que o padrão ouro... o padrão ouro é a naso, não tem discussão. Mas tem situações em que não dá pra fazer ele. Então vai ser o raio-x. Eu sempre explico isso, assim, que o raio-x a gente consegue ver bidimensionalmente o que a gente vai ver na naso muito melhor. Então a naso tem a qualidade de você ver diretamente o tecido que você está procurando, você vê se ele tem adenoidite também ou não. Então você vai ver uma adenoide toda permeada por secreção mucoide. Bem vermelha, muito viva. Às vezes com os pontos assim inflamados, né? E você vai ver também a posição dessa adenoide com relação ao ósseo tubário, que também é muito frequente. A gente vê um adenoide que nem é tão grande, mas que se insinua para dentro do ósseo tubário, assim, nem pra frente. Que provocaria um tipo de repetição. Isso aí pode se relacionar com o quadro do paciente. Então, a naso é o padrão ouro, realmente. Lá na pediatria, a gente faz muito assim. Diz assim, olha, eu estou suspeitando que a adenoide está crescida. Aí ele diz, adenoide daqui? Não, esse aqui é o corneto, a adenoide é aqui atrás, um pouquinho. Aí ele diz, mas vai ter que botar aquela mangueirinha que tem a câmera no final? Aí eu disse, não, calma, vamos lá, vamos ver. Quando a gente vê direitinho, normalmente a gente começa com um raio-x, sabe? A gente faz um cavo ali, aí viu que eu tenho uma hipertrofia de adenoide obstruindo, sei lá, o espaço da coluna aérea tá bem pequenininho. Aí depois eu volto para esse pai e digo assim, olha, tu lembra aquela mangueirinha? Ai, Guga, tem certeza? Eu acho que é mais interessante a gente fazer, porque aí a gente vai ter que avaliar o percentual de obstrução e discutir a necessidade ou não cirúrgica. Perfeito. Acho que é por aí mesmo. Eu concordo muito com a tua linha de raciocínio, também a minha prática. Perfeito, então é isso. Perfeito, eu acho que essa conversa mostra, né, realmente como o respirador oral, a síndrome do respirador oral é realmente multifatorial, precisa de uma atuação multidisciplinar. Queria agradecer demais a presença de vocês e as contribuições. Eu que agradeço. Se vocês puderem deixar também uma forma de contactar, pode ser o @ do Instagram.
Agora? Pode. Gustavo Almeida, pediatra. Joia. E o meu é o @Isabela Arruda. Isabela com S, 2 L's, Arruda Odonto. Ai, perfeito. Sigam lá para mais informações, Sigam, né? Exatamente. E além disso, para saber mais, assim, realmente continue acompanhando a gente do Auto Hubcast. A gente sempre está trazendo diagnósticos desafiadores, temas que se correlacionam com outras áreas. E também no nosso site você encontra nosso curso de otoscopia e outros cursos também com conteúdo bem direto ao ponto. Perfeito. Obrigada, meninos. De Foi um prazer nada. ter vocês aqui. Prazer meu. Realmente.